Você sabia que nós temos duas luas dentro do nosso mapa astral? Talvez você esteja mais familiarizada com a lua branca. A lua que a gente fala, que a gente sabe, né, o signo que tá na nossa lua. E é uma lua que fala sobre nossos sentimentos, sobre nossas necessidades, nossa infância. Só que existe uma outra lua no céu, e essa lua é a lua negra. E a lua negra, ela é a Lilith. E a Lilith, ela tá associada ao quê? Aos sentimentos sufocados, às necessidades que a gente aprendeu que é vergonhoso de se ter. Eu sou muito apaixonado por essa posição porque eu vejo na prática como que, tanto para mim quanto para outras pessoas, é muito transformador quando a gente se empodera dessa energia, quando a gente reconhece essa energia. E se empoderar tem muito a ver com a Lilith. Afinal de contas, o processo desse planetinha é você olhar para esses sentimentos sufocados, olhar para essas necessidades e entender que elas fazem parte de você, para você integrar essa energia da Lilith e entender o que necessariamente você está querendo para poder suprir suas necessidades, já que a Lilith fala muito dessa frustração que a gente acha que não tem como se livrar. Esse planeta, ele foi para o signo de Peixes na sexta-feira do dia 2. Não, dia 3, né? Sexta, dia 3, gente. Lua em Peixes. E como eu sei que pouquíssima gente fala a respeito da Lilith, e mesmo dentro de consultas, quanto mais dentro do YouTube, eu decidi trazer esse vídeo para falar um pouco para vocês o que vai significar esse momento. É um conteúdo que eu comecei a abordar no começo da semana para minha newsletter, então se você quiser fazer parte para não perder mais nenhum conteúdo, você pode se inscrever no link que tá aqui embaixo, e quando você se inscrever você vai receber também um e-book que eu fiz totalmente de graça sobre como interpretar o seu mapa astral do zero à descoberta do propósito de vida. Então fica à vontade para baixar e para acompanhar os e-mails. Também vou falar de Lilith no Instagram, então me segue lá, Oi Marcelo Levi. Também pode curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E afinal de contas, o que vai significar a entrada da lua negra no signo de Peixes nos próximos 8 e 9 meses da sua vida? É isso que eu vou responder agora. Então vamos lá, a Lilith simbolizando o feminino, né, e o lado feminino que foi ali subjugado, os sentimentos subjugados, eu percebo muita relevância nela no mapa astral das mulheres e também na dos homens. E assim, a gente cresceu numa sociedade que usa uma comunicação que envolve o quê? Envolve a gente sufocar as nossas reais necessidades para poder prestar atenção nas necessidades da autoridade, seja os pais ou seja uma instituição. E nesse modo de pensar, as mulheres elas foram ensinadas desde cedo a não olharem para as necessidades delas, para estarem muito mais aptas ao quê? A olhar para as necessidades dos outros. Afinal de contas, ela não quer ser considerada uma pessoa egoísta, uma pessoa, enfim. E aí, só esse termo, né, de falar de necessidade, as pessoas já relacionam, nossa, se eu falo que eu tenho necessidades, então quer dizer que eu, sou uma pessoa egoísta, só penso em mim. Então a gente tem que tirar um pouco esse olhar, essa crença que só serve para fazer a gente se desconectar do que a gente precisa, né? E as mulheres desde cedo aprenderam o quê? A negligenciar as necessidades. E os homens, eles também aprenderam o quê? A negligenciar, a não falar sobre os sentimentos deles, né? Porque, enfim, tem toda uma questão de sentimentos estarem associados ao feminino, e o homem, ele não pode ser feminino de nenhuma forma, né? Então tem essa visão machista. E a Lilith, no mapa astral dos homens, elas falam sobre essa reintegração com os próprios sentimentos, com o próprio lado vulnerável. E a Lilith em Peixes, ela é muito isso, porque agora ela vai ficar aí por uns meses, e o processo que ela tá pedindo pra gente é uma reintegração desses sentimentos nossos, né? A Lilith em Peixes, ela fala sobre a frustração no momento que a gente acreditou em algo, que a gente se entregou pra algo, que a gente se colocou no lugar de uma pessoa e de alguma forma a gente não recebeu aquela empatia também da maneira que nós gostaríamos de ter recebido. Então a gente deu empatia, a gente acreditou na pessoa, mas nós não tivemos a nossa necessidade de confiança e de receber também essa mesma empatia suprida. E a Lilith, ela simboliza essa mágoa. E a gente quer confiar na pessoa, a gente quer acreditar na bondade, na compaixão das pessoas, mas é doloroso pra gente quando a gente percebe que aquilo não era o que a gente acreditava, que aquela pessoa, ela não olhou pra gente com aquela mesma empatia, e aí a gente pode se sentir envergonhado por causa disso, né? Nossa, como que eu fui tão ingênua, como que eu fui tão burra, como que eu fui tão boazinha. E a Lilith em Peixes, ela tem esse olhar, essa frustração de quando acreditou em alguém ou quando deu empatia e não recebeu isso.
isso. Por isso que essa Lilith, ela tem muito a ver com as repressões, né? Com o medo de confiar. É como se tivesse acontecido um sacrifício e que você percebeu que aquele sacrifício te custou muito, porque ele foi feito de uma maneira que você não estava 100% conectada com a sua necessidade de contribuição. Às vezes a motivação que você teve na hora que você fez aquele sacrifício pode ter sido outra, pode ter sido algum tipo de culpa, e no final você percebeu como foi doloroso e pesado para você e para as outras pessoas. E a Lilith em Peixes, ela fala sobre esses momentos. É as dores de quando a gente dá uma empatia para outra pessoa, que às vezes é uma empatia emocional, né? E a simpatia emocional é o quê? Tem a empatia emocional e a cognitiva. A emocional é quando a gente ouve da outra pessoa que a mãe dela morreu e automaticamente a gente sente dor. E a empatia cognitiva é quando a gente faz um esforço cognitivo para entender aquele sentimento, aquela necessidade. E às vezes a gente está tão imergido nessa empatia emocional que a gente já não sabe onde que a gente acaba e começa o outro. E aí a gente começa a sofrer e sentir tanta dor que na verdade pertence a outras pessoas e a gente daqui a pouco tá querendo ali se fechar. A Lilith que está presente no céu nesse momento, a Lilith em Peixes, é uma Lilith que está convidando você a prestar atenção e se integrar com esses sentimentos, reconhecer essas frustrações e aprender a acreditar na outra pessoa. Porque a grande verdade da Lilith é que eu percebo que para passar pelo processo dela são duas coisas, né? A primeira coisa é você se integrar com os sentimentos que estão ali, que às vezes você pode ter vergonha de sentir, mas que existem e que precisam ser reconhecidos, entende? Porque os sentimentos nada mais são do que uma forma de você entender se as suas necessidades estão ou não sendo supridas. E a Lilith em Peixes, ela perde esse olhar e essa intenção de se integrar com esses sentimentos que foram tão sufocados, né? E a gente tá falando de Peixes, então é se integrar com o quê? Com o seu lado pisciano, o lado que acredita nas pessoas e busca dar empatia para o outro. E o segundo processo da Lilith é entender o que você tá querendo, porque a Lilith também simboliza essa frustração de que às vezes a gente não sabe o que a gente quer, a gente sabe que a gente tá faltando algo, né? Como uma pessoa que quer amor, por exemplo, imagina que você tem, por exemplo, ascendente em Virgem, Peixes na casa 7, aí a Lilith tá passando pela sua casa 7, às vezes pode simbolizar até aquela frustração no amor, que você quer amor, mas você não sabe exatamente como que você quer amor, né? Porque pra você que é muito difícil dizer exatamente qual é a coisa mais simples que a outra pessoa poderia fazer pra você ter esse amor, sabe? Pra você já é tão difícil, imagina pra outra pessoa adivinhar como que você tá querendo. Então fica uma maneira, assim, que você tá significando o amor que torna impossível de ser suprida. E a Lilith, ela também tem dessas, ela tem a ver com uma necessidade que a gente se esforça, só que a maneira que a gente tá significando a necessidade é impossível de suprir ela. Então a Lilith, ela fala dessas duas coisas, né? O que você tá querendo para poder suprir essa sua necessidade de dar e receber empatia? O que você espera do outro? O que o outro tem que fazer para você confiar nele? E a segunda coisa, não ter vergonha desses sentimentos, né? Na verdade, se integrar com o seu lado pisciano, não achar que é porque você vai estar sendo bonzinho se você olhar o outro sem ser com os olhos assim, como se a pessoa fosse um inimigo. Porque quando a gente empatiza com o outro, a gente não enxerga mais o outro como inimigo. A gente enxerga o outro como um igual. As pessoas que têm Peixes forte no mapa astral, planetas muito relevantes ali no signo de Peixes, ascendente em Peixes, vão sentir essa Lilith com tudo. Porque quando a Lilith forma ali, ó, passa ali no mesmo grau daquele planetinha, tu sente, meu amor, porque ela tem uma carga emocional muito forte, né? E as situações, as coisas que acontecem na vida são coisas que são drásticas, coisas que mexem com o nosso coração. Se você tem ascendente em Áries, né? Ou seja, a Lilith pode estar passando pela casa 12 aí, né? Durante o período dela, isso vai simbolizar para você um olhar para sua vida espiritual, uma retomada, assim, de você acreditar na espiritualidade e ter um olhar para esses sentimentos ocultados e realmente estimular a energia de Peixes na sua vida. Para o ascendente em Touro, essa Lilith convida você a confiar nos amigos, a se aproximar e realmente reintegrar das relações com eles, né? Para quem tem ascendente em Gêmeos, essa Lilith pede para reapaixonar pela carreira, pelo trabalho e reconhecer as coisas assim que você sente frustrado, que você deseja mudar. O ascendente em Câncer vai ter a Lilith ali rondando a casa 9 e esse é um convite para ressignificar as suas crenças. Pode simbolizar também uma busca por mais justiça, né? Porque às vezes você pode sentir que você não teve justiça. Então o que você gostaria de fazer para trazer essa justiça para a sua vida, para você? O ascendente em Leão vê o seu lado mais oculto com a passagem dessa Lilith. E essa Lilith impulsiona o ascendente em Leão a ter mais contato também com o ocultismo, com a espiritualidade e com o seu lado sombra. O ascendente em Virgem vai ter que lidar agora com as mentiras que aconteceram, que acontecem dentro do relacionamento. Então, qual é a verdade, né? E como que você se sente? E aquilo que eu falei antes, né? O que você está buscando para atender a sua necessidade de amor? É possível? É negociável? Isso envolve controle
controlar outras pessoas ou você tá querendo receber aquela coisa boa da outra pessoa pela própria vontade dela de estar contribuindo para sua vida? O ascendente em Libra, ele encara as frustrações dentro do trabalho, principalmente porque o ascendente em Libra, ele quer se sentir desconectado com o outro, né, emocionalmente falando, durante o trabalho. Então essa Lilith, ela levanta as problemáticas disso, né, e as dores que a pessoa de ascendente em Libra pode estar sentindo quando está sendo boazinha, ao invés de estar sendo autêntica também com as necessidades dela, né. Então os sentimentos que foram sufocados até então, é o momento que assim que essa Lilith pede para soltar, né, pede para liberar dentro da rotina do trabalho. E quando isso não acontece, a saúde tende a pegar um pouco. Então é muito bom fazer esse trabalho de deixar a vergonha de lado e olhar para si. Viu, ascendente em Libra? O ascendente Escorpião encara com essa Lilith uma busca por prazer, por autoestima. E é uma Lilith que convida o ascendente Escorpião a estar se integrando cada vez mais com o seu próprio lado sexual. Essa Lilith, ela pega muito nessa energia aí desse ascendente, que por si só tem a ver com sexo e intimidade. Ela mexe muito com a confiança, né? E aí é importante o ascendente Escorpião ter esse olhar para a própria confiança, para a sua própria vontade e se integrar disso. O ascendente Sagitário, ele já experimenta dores na família, né? É na família que a gente pode ter percebido essas emoções ocultadas, principalmente se o fundo do céu está em peixes, porque geralmente pessoas com fundo do céu em peixes, elas experimentam na infância situações nas quais ela deixou de lado a singularidade dela, a individualidade dela para poder cuidar das necessidades do outro. Quase como se não fosse por ela ali, né, aquela família fosse, sabe, simplesmente se tornar cada vez mais violenta e se desgrudar, e a pessoa às vezes se colocou numa posição assim de, mano, eu tenho que ajudar essas pessoas emocionalmente, e aí às vezes a pessoa esqueceu dela. E aí ela deu tanta empatia que às vezes na vida o ascendente Sagitário tem um momento que é muito doloroso pra ele isso, porque ele fez tanto isso, ele tirou tanto dele, que pra Sagitário é muito difícil ter um momento de parar pra olhar pro outro, porque essa experiência foi muito dolorosa no passado. E a Lilith, ela acorda a pessoa pra essas questões e pra necessidade de justiça e amor e compaixão que ela quer receber dos parentes, da mãe, e esse reconhecimento, assim como também olhar com o mesmo amor, né, e com a mesma atenção os seus próprios sentimentos, as suas próprias necessidades, ao invés de se colocar numa posição de vítima da situação, não, tomar ali o controle, entender que o sentimento vem de você, que não é o outro que vai causar a sua dor. Por isso que não precisa ter medo do que o outro vai pensar ou falar, porque o seu estado emocional depende de como você toma o que o outro fala e não o que o outro fala. O ascendente Capricórnio tá na hora de prestar atenção na própria saúde mental, uma coisa que eu vejo muito capricorniano que não prioriza a saúde mental. Ó, meus cabelos ficam em pé. Então essa Lilith, ela pede esse olhar para a própria saúde mental, que vai envolver soltar para fora o que tu sente, meu amor. E é uma Lilith que convida você a prestar atenção na energia das suas palavras. Tudo bem, ascendente Capricórnio? O ascendente em Aquário, ele tá vivendo um momento agora de começar a abraçar a própria sensualidade e os próprios talentos. Reconhecer esses talentos como coisas que fazem parte de você, os talentos de peixes na sua vida. Ela pode simbolizar um período de insatisfação com as posses, e aí é importante reconhecer também quando você está significando a necessidade, né, de repente a de segurança, de uma maneira que pode ser impossível de ser suprida, né, e aí só vai estar comprando, e vamos analisar isso aí com muito carinho, tá? Não que o ascendente Aquário tenha a tendência a ter esse olhar mais, né, consumista, não é o caso, mas a Lilith, ela tem esse movimento, ele gera esse movimento, entendeu? Por fim, o ascendente em Peixes, né, ele também experimenta essa Lilith. Tudo que eu falei no início faz muito parte, assim, do processo individual do ascendente em Peixes. Ele também olha ali pro lado sensual dele. E essa Lilith, ela pede muito que a pessoa se veja, dessa vez, né, se permita ser livre, independente, porque são necessidades que fazem parte de você e tá na hora da gente olhar para elas, entender que nós podemos nos entregar dessa força, dessa confiança e vai estar tudo bem, né? E não é egoísmo pensar sobre o que você precisa também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e convido vocês a compartilharem para as outras pessoas que você acredita que esse vídeo ajudaria na vida, tá? Você pode me seguir também no Instagram, Marcelo Levi, e comenta aí embaixo o que
você achou, qual casa de repente caiu sua Lilith, se você sabe, se você já tá sentindo essa energia começando, que ela tá bem ali no comecinho, o que você tá experimentando aí no seu coração. Eu vou adorar ler seus comentários. E não deixe de fazer parte da newsletter, onde eu destrincho bastante esses assuntos. É uma coisa que eu comecei a falar no começo da semana e também sempre tem outros conteúdos lá. Além de clicando no link aí embaixo, você vai poder baixar o e-book que eu fiz de astrologia, da astrologia autêntica, que tem 27 capítulos e é de graça, viu, meu amor? Beijão! Até mais! Se cuida!